Amado Deus e eterno Pai, nós mais uma vez vamos a Ti com o coração quebrantado, contrito, cientes da nossa fraqueza e da nossa fragilidade e confiantes apenas no Teu poder. E eficazmente cumprir o Teu propósito, Senhor. Pedimos que a Tua graça, Senhor, nos alcançou de maneira eficaz. E oramos, Senhor, para que o Senhor nos aperfeiçoe dia a dia. Ajuda-nos a enxergar o que precisamos ver, Senhor. A ouvir o que temos que ouvir e a entender o que devemos entender, para que possamos praticar o que devemos praticar, Senhor. Que haja, Senhor, transformação nas nossas vidas, nossa santificação, Senhor, crescente, que evidencie que nós somos Teus e o Senhor é nosso. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que rouba a nossa comunhão contigo, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa congregação, nos ajuda a cumprir o propósito pré-estabelecido por Ti, para nós, na nossa geração, Senhor. Nos guia, Senhor, pelos Teus caminhos santos. Nos ajuda a sermos frutíferos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Eu acho que o som não está muito bom, né? Eu acho que é o problema da minha voz. Graças a Deus. Vamos abrir em Atos capítulo 2. Vamos continuar de onde nós paramos ontem. Ontem nós traçamos um paralelo entre a exposição de Atos aqui no capítulo 2 e a exposição do apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. E o propósito foi mostrar para os irmãos que a mensagem da igreja é uma só. Independente da geração, da época que nós estamos vivendo e até das pessoas que nós estamos diante, a mensagem é uma só. Como nós vimos ontem, aqui o apóstolo Pedro está diante de pessoas que, como ele, eram judeus, criados no judaísmo, conscientes do Deus de Israel, das promessas do Antigo Testamento. Mas lá em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo estava diante de gregos, pessoas que não estavam familiarizadas com as escrituras do Antigo Testamento, mas perceba como a mensagem foi dada da mesma forma, apontando para o Deus Todo-Poderoso e a maneira com que o Deus Todo-Poderoso determinou que os pecadores fossem salvos. É por isso que é importante que eu e você tenhamos isso cada vez mais enraizado, porque na nossa geração corremos sempre o risco de, por circunstâncias, nós adulterarmos a mensagem. Nós sabemos melhor do que ninguém como nosso coração é enganoso. Todos nós que estamos aqui, se formos sinceros, vamos nos lembrar de muitos momentos em que o nosso coração nos enganou e que nós pensamos que era alguma coisa e na verdade era outra. Por isso a palavra de Deus, por isso a necessidade de sermos obreiros aprovados, como está escrito na carta aos Hebreus, é justamente por meio da palavra de Deus que nós, como cristãos, podemos discernir os pensamentos e intenções. Quando eu sei que o meu coração está me enganando, quando aquilo que ele está me motivando diverge das Escrituras.
E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. A mensagem evangélica da nossa geração, na sua grande maioria, não está de acordo com as Escrituras. Inclusive, existem pastores que vão além e falam abertamente da necessidade de se atualizar as Escrituras. E é assustador isso, pois nós abrimos a palavra de Deus e lemos que a palavra de Deus não envelhece. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então, como alguém pode dizer, diante dessa afirmação tão clara, que precisamos atualizar a palavra de Deus? Não, nós não precisamos. A grande questão é que quando você não quer mudar pela palavra de Deus, há uma necessidade de se mudar a palavra de Deus para se adequar à vida pecaminosa. É como nós já lemos e já repetimos aqui, de forma exaustiva, mas sempre importante, que nos últimos tempos, os tempos que vivemos, por não suportarem a sã doutrina, as pessoas levantariam para si mestres, segundo suas próprias concupiscências. E é isso que a gente tem visto cada vez mais. Então, a palavra de Deus tem se tornado um elemento que as pessoas mudam ao seu bel prazer. Nós não podemos, de forma nenhuma, sermos confundidos com esse grupo. Devemos, de todas as formas, demonstrar a nossa fidelidade às Escrituras e o nosso compromisso para com o Senhor por meio das Escrituras. Então, o apóstolo Pedro, ele está pregando aqui em Atos, logo depois do cumprimento daquilo que o Senhor Jesus havia dito: vocês serão minhas testemunhas, mas antes que vocês iniciem a exposição das Escrituras, vocês serão fortalecidos pelo Espírito Santo. E então há a descida do Espírito Santo aqui em Atos capítulo 2, e a pregação da igreja se inicia. E a exposição das Escrituras deve sempre ser, de alguma forma, igual ao que a gente está lendo aqui. Embora a gente possa pregar vários aspectos da palavra de Deus, mas jamais um evangelismo será bíblico se não for de acordo com aquilo que o apóstolo Pedro está pregando aqui. Nós devemos ter isso em mente. A palavra de Deus não muda. Só para que nós tenhamos isso ainda mais alicerçado no nosso interior, eu queria abrir com vocês rapidamente em 1 Coríntios capítulo 2. Ontem nós vimos o apóstolo Paulo pregando em Atenas. O apóstolo Paulo pregou em outra cidade muito famosa e extremamente rica na época do apóstolo Paulo, na Grécia, que era a cidade de Corinto. Para essa igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo ficou 18 meses pastoreando, ele escreve 2 cartas. Muitos dizem que foram 3 e até 4 cartas, mas aqui nas Escrituras nós só temos 2, porque foram justamente por meio dessas 2 que o Espírito Santo resolveu falar com a sua igreja. Mas olha que coisa interessante, 1 Coríntios capítulo 2, só para que a gente possa partir então para o estudo, como a gente tem feito de Atos também, capítulo 2. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja que ele havia pastoreado, havia evangelizado essa cidade, plantado a igreja, pastoreado a igreja durante 18 meses. Ele então continua a sua viagem missionária e ele fica sabendo por alguns irmãos que outros irmãos estavam confusos e confundindo a outros falsos mestres, estavam trazendo ensinos estranhos. E o apóstolo Paulo escreve então essa carta com o propósito de trazer de volta a igreja para o centro da vontade de Deus. No capítulo 2, lemos assim, no versículo 1: eu, irmãos, quando fui ter convosco. O apóstolo Paulo está lembrando para essas pessoas do primeiro momento em que ele esteve em Corinto, no momento inicial, onde ele evangelizou essas pessoas. O primeiro contato que os coríntios tiveram com o evangelho, é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, mais uma vez corroborando com aquilo que a gente tem ensinado aqui, Cristo nos chamou como testemunhas, e como testemunhas devemos apenas passar o que ouvimos. Não devemos mudar a mensagem, não devemos de nenhuma forma interferir na mensagem e nem permitir que as nossas emoções interfiram, mas devemos ter todo o cuidado de passar o que também recebemos. Como o próprio apóstolo Paulo fala, o que eu ensino a vocês é o que eu também recebi do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter com vocês, ou convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Qual é o testemunho de Deus? Cristo e o Evangelho. Não fiz com ostentação de linguagem. Ou seja, Deus não precisa que você seja um intelectual, um erudito. Deus não precisa nem que você fale português corretamente. Às vezes Deus pode usar uma pessoa que fala problema, né? Não tem problema com isso, desde que você seja fiel às Escrituras. E quando você lê a Bíblia, você lê da forma correta. Então, tenha cuidado com isso. Mas a ideia aqui é justamente, nós vivemos nessa geração, não tão diferente da geração do apóstolo Paulo, onde as pessoas, principalmente na Grécia, onde fica a cidade de Corinto, onde as pessoas valorizam muito mais a forma do que o conteúdo. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de se relacionar com alguém que prega de uma forma que não é teatral. E outros, têm dificuldade de se relacionar com pessoas que trazem uma mensagem direta, mas a Bíblia é assim. A Bíblia nos mostra e nos impulsiona a dar uma mensagem direta, assertiva, sem rodeios. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu não fiz com ostentação de linguagem, embora ele pudesse. Nós sabemos muito bem o passado do apóstolo Paulo. Ele estudou muito, ele sabia falar alguns idiomas, ele era uma pessoa extremamente culta. Mas ele, quando se tornou testemunha de Cristo, ele abriu mão de tudo isso, principalmente quando ele estava cumprindo a sua missão de evangelista. Não fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É justamente o coração da mensagem do apóstolo Pedro em Pentecoste. Já falamos sobre isso. Estou apenas relembrando os irmãos, como o apóstolo Pedro diz: olha, vocês crucificaram Jesus, se lembram? Há 50 dias atrás foram vocês que gritaram lá diante de Pilatos: crucificam, solta Barrabás. Vocês estão lembrados? Então essa mesma multidão aqui em Pentecostes, o apóstolo Pedro fala para eles da crucificação de Jesus, mas ele fala também, e aqui a gente vai ver mais uma vez como a soberania de Deus e a responsabilidade do homem estão lado a lado. No mesmo versículo que o apóstolo Pedro diz: vocês mataram Jesus, ele diz: mas isso aconteceu pelo desígnio e presciência de Deus. Ou seja, havia um propósito de Deus em ofertar o seu filho como sacrifício para que a sua justiça fosse satisfeita. Mas aqueles que o crucificaram são culpados e vão ter que arcar com as consequências dessa atitude diabólica. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E olha que coisa interessante, na nossa geração, como também na época do apóstolo Paulo, os falsos mestres, eles eram valorizados quando eles demonstravam força, quando eles aparentavam ser praticamente pessoas inatingíveis, pessoas que viviam em um padrão de espiritualidade e em um padrão elevado, mais elevado que os demais. Então eles eram valorizados. E o apóstolo Paulo, ele fazia questão de mostrar para as pessoas que ele não era isso, ele não era assim. E ele diz aqui: e foi em fraqueza, em temor. Todo aquele que prega a palavra de Deus, se estiver pregando a palavra de Deus com fidelidade, ele vai ter temor. Ele vai ter temor. É isso que faz com que
nós, pregadores, não venhamos a nos preocupar com o que os ouvintes vão achar daquilo que a gente está falando, porque o temor a Deus, para aquele que está levando a mensagem do Senhor, é muito mais importante. Com temor e grande tremor. E a ideia aqui é o apóstolo Paulo entendendo a responsabilidade, é o privilégio. Os pés são formosos, mas é uma responsabilidade. Podemos ser tentados, como Judas foi tentado. Podemos ser tentados, como Demas foi tentado, de abandonar no meio do caminho. E devemos ter muito temor e tremor. Que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Então, quando a gente prega, e até você, quando você for evangelizar alguém, seja no seu ambiente de trabalho, seja na rua, seja no supermercado, na padaria, na loja de ração de animais, em qualquer lugar que você for pregar, você precisa entender o propósito de você evangelizar alguém jamais deve ser persuadido. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós apenas pregamos a mensagem. E esse é um grande risco que muitos correm. Por quê? Porque quando a gente quer convencer a pessoa, aí vale tudo. Aí vale dar chocolate. Aí vale dizer, olha, e aí vamos lá para a igreja, depois eu pago o jantar. A pizza é por minha conta, aleluia. Né? Então não, o propósito não é esse. O propósito é pregar a mensagem de Deus. Não devemos ter esse intuito de persuadir as pessoas e nem nos preocupar com isso. Mas em demonstração do Espírito. E a demonstração do Espírito é essa, é o que vai acontecer lá. Aqui nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 2, mas é uma introdução que nós estamos estudando lá em Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro prega da forma como o apóstolo Paulo está falando aqui, e 3.000 pessoas são alcançadas. Não porque o apóstolo Pedro pregou com palavras difíceis, porque ele não fez isso. Ele não usou de convencimento, ele apenas pregou conforme o Espírito o levava a pregar, baseado na palavra de Deus, explicando a palavra de Deus. Ele explica 2 textos do Antigo Testamento, como nós já vimos. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E esse é o grande poder. O poder, maior poder que nós vamos presenciar no mundo, não é a bomba atômica, não é nada daquilo que seja espetaculoso aos nossos olhos, mas muito pelo contrário. O grande poder que esse mundo presencia é quando alguém que está nas trevas é transportado para o reino da luz. Esse é o grande poder. É o poder de Deus sendo operado. De que forma? Fazendo com que pessoas mortas em delitos e pecados sejam ressuscitados agora como novas criaturas. Esse é o poder de Deus. Por isso não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como está escrito em Romanos 1. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Infelizmente muitos hoje buscam apoiar a sua fé em sabedoria humana. A nossa não deve ser assim, e sim no poder de Deus. É no poder de Deus que a nossa fé está apoiada. Nós cremos porque o Espírito Santo nos concedeu. Ele nos deu fé. Não foi um argumento bem colocado. Não foi porque alguém convenceu a você e a mim. Mas porque o Espírito Santo agiu internamente, abrindo os nossos olhos e nos mostrando que tudo que está escrito nas Escrituras é verdade. Esse é o poder de Deus operando e salvando pessoas. Então precisamos tomar muito cuidado nessa nossa geração tão pragmática, onde as pessoas vivem o tempo todo criando fórmulas de sucesso, inclusive no ambiente religioso, no ambiente evangélico. Então, como evangelizar de maneira eficaz? 4 passos para você evangelizar multidões.
4 passos para você fazer com que, para você convencer o incrédulo a se tornar crente. Não existe isso, irmão. Não tem 4, não tem 10, não tem nem 1000 passos. Quem convence é o Espírito Santo. Nosso papel é pregar o Evangelho e devemos fazer isso com toda fidelidade, com bastante temor e tremor, como nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando. Com essa responsabilidade que muitos hoje ainda não têm. Você vai falar um versículo, tenha plena convicção da sua responsabilidade. É como um enfermeiro que está ministrando um remédio. Ele pode salvar a vida de alguém, ele pode matar. O mesmo remédio que salva a vida, mata. Dependendo da quantidade, por exemplo. Então é preciso que nós, como cristãos, não só eu como pastor devo ter uma responsabilidade muito maior, uma vez que eu prego publicamente, mas todos nós, como cristãos, devemos ter responsabilidade do que falamos. Pelo amor de Deus, são tantos conselhos diabólicos que irmãos falam para os outros, coisas assustadoras, sem nenhum respaldo bíblico, pessoas sem nenhum tipo de recato, sem nenhum tipo de temor em relação à responsabilidade, o que terão que dar conta naquele dia do que falaram. Porque se você se esqueceu do que você falou ontem, eu posso te garantir, Deus não esqueceu. Naquele grande dia, se lembra dos livros? Está lá. Dia tal, você falou aquilo. Você fez um pequenino de Deus se desviar. Mas eu só falei a minha opinião. E quem disse que você tem que dar a sua opinião? Nós somos testemunhas de Cristo. Nós não estamos aqui para dar a nossa opinião. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus e passar adiante com responsabilidade e fidelidade. Por isso que o obreiro aprovado tem uma única marca. Ele manuseia bem a palavra. Então seja responsável com aquilo que você fala, inclusive com aquilo que você não fala. Porque o pecado de omissão também condena. Quando nós vemos o Senhor Jesus falar no capítulo 25 de Mateus, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Essas pessoas que são condenadas, são retratadas no capítulo 25 de Mateus como condenadas. Qual foi o pecado delas? Não fazer nada. Eu não fiz nada, Senhor. Pois é, por isso que você está condenado. Porque eu não salvei você. Eu não dei a vida do meu próprio filho para que você não fizesse nada. A gente não só deixa de fazer o errado, a gente tem que começar a praticar o certo. A gente não só deixa de ser trevas, a gente começa a ser luz. Então é preciso que a gente entenda a responsabilidade de ser cristão. É um privilégio muito grande, mas é uma responsabilidade. Então cuidado, porque um dia todos nós prestaremos conta. É o que nos ensina aqui Atos 2. O apóstolo Pedro ensina por meio de Joel. Nós já falamos sobre isso, eu estou só relembrando como o derramar do Espírito Santo está vinculado com a volta do Senhor Jesus naquele grande dia, no dia do juízo. Porque o Espírito Santo é essa chamada. Para quê? Para a grande volta do Senhor Jesus, o dia em que Ele vai julgar todo mundo. A gente está mostrando para essas pessoas, como o apóstolo Paulo pregou lá em Atenas: olhe, vocês estão notificados. Quando o Senhor Jesus voltar, não vai ter advogado bom. Advogado bom é o Senhor Jesus, mas é antes da sua volta. Porque quando Ele voltar, Ele não volta mais como advogado, Ele volta como juiz. E Ele vai julgar cada um por aquilo que fez. Por isso devemos ter toda diligência em responder o convite. No capítulo 1 do livro de Provérbios, inclusive, uma passagem assim muito aterrorizante para aqueles que têm algum tipo de temor santo. E o Senhor fala: eu estendi a minha mão o tempo todo para vocês, e vocês não vieram. Então naquele grande dia, quando vocês clamarem o meu nome, eu não vou ouvir vocês. E aí você diz: ah, mas isso em Provérbios assim é inadmissível se a gente relacionar com o Evangelho. Como assim inadmissível? E a parábola das 10 virgens é o quê? Elas bateram na porta. As 5 bateram na porta. Ele disse: está fechado, eu não vou abrir mais.
Ah, mas é porque a gente foi comprar, a gente não tinha o azeite, a gente teve que comprar para poder acender as lâmpadas. Sim, mas está fechada a porta, agora não abre mais. Então eu preciso que a gente tenha diligência, irmãos. Diligência. E uma das coisas que entristece é quando você... Eu quero convidar vocês, antes da gente iniciar aqui a exposição em Atos, abrir comigo no livro de Lucas, no outro livro de Lucas, que é o Evangelho de Lucas, que a gente acabou de estudar antes de Atos. Lucas conta algumas parábolas que Jesus pregou, e uma delas que sempre me assustou, que sempre, desde os meus primeiros passos no Evangelho, essa parábola sempre me chamava muita atenção. Lucas 16 é a parábola do administrador infiel. E uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, não é nem o contexto da parábola, porque a gente até já entende isso. É o Senhor Jesus falando da importância da gente entender o que vai acontecer daqui dentro de pouco tempo. Lucas 16. Então, muito mais importante do que você se preocupar com as contas que você tem que pagar esse mês, é você entender que no final da sua vida você tem uma prestação de contas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem prisão por dívida. Então, se você deve a conta de luz, o máximo que eles vão fazer é cortar a luz. Mas quando você deve a Deus e o sangue de Cristo não paga, então você vai ter que pagar. E não é no purgatório, viu? Porque o purgatório nem existe. É no lugar que todos tememos até falar, que é o inferno. E aqui ele diz, e essa passagem, esse versículo que eu quero mostrar para vocês, que sempre me chocou. Capítulo 16 de Lucas, versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel. Mas como assim o Senhor elogiou o administrador infiel? Porque houvera agido atiladamente. Ele agiu com esperteza, ele agiu de maneira diligente. Porque os filhos do mundo, e aqui a conclusão, os filhos do mundo, quem são os filhos do mundo? Você acha que quem vai para o carnaval, daqui a alguns dias, vai decidir no dia do carnaval? Não, ele já decidiu desde o ano passado. Ele já fez dívida de comprar abadá X, de comprar bloco Y. Ele já disse, não, eu vou de pé, eu vou de Uber, eu vou de carro, vou estacionar em tal lugar, já marcou com as pessoas que vai se encontrar, um evento que vai acontecer daqui a algumas semanas. Pessoas estão planejando há meses. E a gente é cristão, e a gente evangeliza, e a gente é crente. E quando foi que você planejou isso? Qual é o seu planejamento espiritual para o ano de 2023? Tem gente que está mais preocupada em perder peso no ano de 2023 do que em lutar contra o pecado. Tem gente que está mais preocupada em pagar as contas de 2023 do que ter o seu pecado perdoado. A evidência de que o seu pecado foi perdoado por Cristo. Não pode, irmãos. Não podemos. É preciso que a gente pense sobre a realidade espiritual enquanto ainda temos tempo. Porque vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais tempo. Então, ele diz aqui, é algo assustador, os filhos do mundo são mais hábeis. Olha a habilidade deles. Eles são hábeis na sua própria geração. Essa afirmação do Senhor Jesus vale nos nossos dias, e nos nossos dias a gente consegue visualizar ainda melhor, se você estiver atento como o Senhor Jesus fala aqui, do que os filhos da luz. E aqui é algo que deve envergonhar a gente, deve trazer tristeza, que gera arrependimento para o nosso coração. Não só tristeza, oh meu Deus, é verdade, eu não tenho me dedicado como deveria. Eu tenho ouvido isso de algumas pessoas durante alguns anos. Eu não tenho me dedicado como deveria. Sim, e aí? É como, por exemplo, o pneu do meu carro furou. Sim, e não vai trocar? Você vai andar com o pneu furado? Não tenho nada para comer. Sim, e aí? Você vai fazer o quê?
vai fazer alguma coisa para comer, vai para comprar alguma coisa. Eu estou com uma febre de 40 graus. Você vai em algum lugar para tomar remédio ou para algum médico te examinar. Aí a gente fala, a minha vida espiritual não está como deveria. E depois a gente vai, como se aquilo que a gente falou fosse assim, uma coisa assim, sabe, irrelevante. É mais ou menos como se eu estivesse dizendo assim, eu estou indo para o inferno, mas é isso aí. É o que muitos estão dizendo aqui hoje, internamente. E se você diz que você admite que sua vida espiritual não está como deveria, e você não é impulsionado a se jogar de cabeça para mudar essa realidade, é o que a gente vê aqui quando Pedro prega em Atos 2, aquelas 3.000 pessoas, elas dizem, e aí? Elas entenderam a mensagem de Pedro, sim, a gente tem que fazer o quê? Elas não voltaram para casa simplesmente dizendo, é verdade, Pedro, o que você falou é tudo correto. Pedro, seu sermão nota 10, viu, Pedro? Gostei do que você pregou. Achei um sermão assim muito bíblico. Nunca esperava isso de você, Pedro, porque você é lá da Galileia, né? Eu tenho que falar a verdade, não esperava que você pregasse tão bem. Sim, e aí? Cadê a mudança? Cadê a resposta? É como, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma prova. Esses dias está tendo muito concurso, teve Enem, vestibular. Vamos imaginar que você está lá diante de uma prova, 100 questões, e você sabe todas. Rapaz, eu sei isso, tchá. Eu sei isso, tchá. Mas aí você ficou tão eufórico que você esqueceu de passar para o gabarito. E aí o seu gabarito está em branco. Você acha que você passa? Não, mas eu sabia tudo. Mas a pessoa que vai corrigir não sabia que você sabia tudo. E ela não vai acreditar se você disser isso. Você tinha que ter colocado lá. É como uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar até que você fez o gabarito todo, mas você não assinou seu nome. E aí, como é que a pessoa sabe que é você? Então é preciso, irmãos, que a gente entenda, tem uma forma de nos examinar para ver se a gente está indo na direção certa, na direção errada. É como a gente tem um instrumento que até hoje ajuda muita gente, que é a bússola. Você está perdido no meio de uma floresta, você não sabe, para você não andar em círculos. Então aquela bússola, ela te ajuda para você andar em uma direção só, para você não ficar rodando. Aqui é a bússola. Quantas pessoas estão rodando sem direção, como se ainda estivessem perdidos dentro da igreja, onde nós deveríamos já agir como quem foi achado, sabendo de onde fomos tirados e para onde estamos indo. Agora voltando para o nosso texto, ontem nós paramos no versículo 36, eu quero retomar hoje a partir do versículo 37, se Deus permitir eu vou só até o 41. A conclusão do capítulo, a conclusão do sermão de Pedro está aqui no versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, todo o povo de Deus, casa de Israel faz referência ao povo de Deus, de que este Jesus que vocês crucificaram, mais uma vez a acusação aqui é colocada. Evangelho não passa a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Eu acho interessante que como as pessoas têm uma ousadia para adulterar esse texto aqui que eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 11. Mateus 11. Eu acho muito interessante como uma pessoa tem essa capacidade de adulterar, mesmo entendendo o contexto. Olha, versículo 25 de Mateus 11. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios, aos sábios instruídos, e a revelaste aos teus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai,
e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí vem o convite da graça: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando a pessoa lê esse versículo, é mais ou menos assim: eu estou cheio de pecado, mas Deus vai me aliviar assim mesmo, porque Deus é bom. Então eu posso viver a impiedade que for, e aquele que tentar me exortar ainda está errado, porque segundo alguns tem até a forma de exortar. Assustador isso, irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí a pessoa diz assim: então se está pesado, é porque não é o evangelho que você está ouvindo. Cuidado, não é isso não. Se está pesado, é porque não é o jugo de Cristo que você está carregando. E assim, é impressionante como uma pessoa consegue. Uma pessoa não, a maioria, infelizmente, nos nossos dias, deturpar isso. Irmãos, o que é um jugo? Todos vocês sabem, a essa altura, o instrumento que você prende dois animais para poder eles trabalharem no campo, não é isso mesmo? Então vamos imaginar como é o jugo. Quem é que está do outro lado do jugo? Aqui sou eu. Quem é que está do outro lado? Jesus. E quem é que vai dar a direção? Eu ou Jesus? Então a pessoa está dizendo: o jugo de Jesus é suave. Se você é uma nova criatura, então Jesus está dando a direção e você vai, aí é suave. Mas e se você estiver querendo ir em outra direção? Como Jonas? Que suavidade é essa? Jesus está querendo ir para lá. É o jugo, vocês estão aqui juntos. Mas eu não entendo, eu não estou conseguindo. Glória a Deus se você não estiver conseguindo. Aí você fica assim: mas não, a pessoa pega um texto desse e deturpa. Sendo que versículos antes Jesus falou das cidades impenitentes. Pelo amor de Deus, que falta de responsabilidade. Passou então Jesus a increpar, versículo 20, as cidades em que ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Aí vem uma pessoa assim que se diz cheia do Espírito Santo, porque o pastor que vos prega, segundo alguns, é endemoniado e não tem espiritualidade nenhuma. Então assim, a pessoa cheia do Espírito Santo diz: está vendo aí? Se está difícil andar na caminhada da fé, é porque essa igreja de vocês não é espiritual, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Mas é Cristo que está andando do seu lado? Você está andando nos passos de Cristo? Aí o fardo é leve, o jugo é suave. Analise você. Examine-se a si mesmo, se é os passos de Cristo que você está seguindo. É muita, sabe assim, assustador para mim, é muita irresponsabilidade que alguns têm ou não têm. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha, aprendei de mim. Meu Deus, está aqui. Porque eu sou manso e humilde de coração. Aí diz: Jesus é manso e humilde de coração. Amém? Claro que amém. Ele deixou de ser crucificado? Ele deixou de ser chamado de endemoniado? Deixou? Deixou de ser dito que ele comia e bebia e ele tinha Beelzebul? Deixou de ser dito isso dele? Mas ele era manso e humilde. Ele é manso e humilde para quem? Para quem é discípulo dele. Quem não é, não vai ver isso nele. Meu Deus, está na cara. Olha a importância de você fazer uma pregação expositiva. É o que Pedro está fazendo em Atos 2. Lembra do que Joel falou? É isso aqui, ó, que vocês estão presenciando. Porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mas será que o ímpio vai ter descanso em Cristo? Pode o ímpio que não se arrepende da sua impiedade encontrar descanso em Cristo? Me diga. Pode? Claro que não. Porque o meu jugo é suave. Para quem? Para quem é crente. Percebe, irmãos, a verdade aqui é a mesma do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada. Mas quem é que não sente falta de nada?
aqueles que são ovelhas do bom pastor. Se você não é ovelha do bom pastor, as promessas do Salmo 23 não são para você. E as ovelhas, está lá escrito em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você não está seguindo a Jesus, você acha que as promessas do Salmo 23 para você? Olha que contradição, irmãos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ela é para quem? Para todo mundo? Não, irmãos, para quem está arrependido, para quem está buscando refúgio em Cristo, para quem está buscando mudança de vida, para quem está deixando para trás as coisas que passaram, correndo em direção a Cristo. Para essa pessoa há consolo. Para essa pessoa, as dificuldades que ela passa, ela não passa sozinha, Cristo está ao lado dela. Como a promessa que ele fez em Mateus 28, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas não para aquele que insiste em viver em pecado e ainda acha ruim quando é exortado, ainda quer encontrar defeito não na pregação do pregador, porque muitas vezes a gente não vai conseguir. Se a gente for honesto, a gente não vai conseguir achar equívoco numa pregação bíblica como na de Pedro aqui, como na de Estevão. Porque apedrejaram Estevão porque a pregação dele não era certa? Não, eles sabiam que era certa e ficaram com raiva por isso, porque eles não conseguiam contra-argumentar contra Estevão, porque tudo que Estevão falou estava segundo as Escrituras. Então qual foi a única saída? Matar ele. Cuidado, irmãos, os dias não mudaram. Os profetas continuam sendo assassinados, os pregadores continuam sendo assassinados. Quando não são assassinados fisicamente, são assassinados na sua fé. Porque você acha que Satanás faz com que tantos falsos crentes se infiltrem na igreja com o objetivo de ferir alguns? Porque ele sabe que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Então cuidado, o inimigo ainda está agindo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e como a gente já viu, ele é diligente. A gente deveria ser também. Agora aqui no capítulo 2, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, eu acho tão bonito. Por quê? Porque eles ouviram, mesmo vindo de um pescador da Galileia, eles ouviram. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa congregar em uma igreja, por exemplo, como a nossa, meu filho, tem que ter muito Espírito Santo, porque até outro dia nem o Uber estava querendo entrar aqui. É aonde, rapaz? A igreja de vocês naquele lugar que nem o Uber entra. Você é doido? Não, irmão, mas a gente tem ponto de pregação lá no alto do Cruzeiro, em Corre Diferente. Você é maluco, rapaz? Vem cá. Ou morre num dia ou morre no outro. É os dois lugares que prega. Aí não, aí desse jeito você não está me convidando. Aí como Deus faz? Então para a pessoa vir, meu filho, já tem que ter fé, viu? E às vezes você está lá pegando o Uber na inocência. Não, o irmão me deu, o irmão Calmon me convidou. Ele disse que o endereço é... Mas eu nem sei o endereço daqui direito. Rua Teixeira Mendes, 134. Aí você chega lá pro Uber, negada. Né? Mas minha cara, não entendi, irmão. 5 Uber negados. Teve um que eu liguei e ele disse: só deixo até o Campo Santo. Não entendi o que foi que aconteceu. Você acha que na época era diferente aqui? Você acha que tem lugares hoje ainda que você ir para a igreja, meu irmão, você vai e não sabe se vai voltar vivo. Mas para um cristão, né? Se morrer, vai para onde? Então ele sai de casa, né, e diz: olha, se você não me ver mais, a gente se encontra lá. Aleluia! É, pastor, dessas coisas eu não gosto não. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de falar coisa boa. E vem cá, irmão, impulsão não é coisa boa, não.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se. Olha, essa palavra compungiu-se é como se o coração deles tivesse sido quebrado em 1000 partes. E tem gente que ainda acha ruim quando a pregação dói. Que é aquela pregação assim, sabe? De açúcar, que massageia o ego. Eu digo, meu filho, pregando desse jeito, tem gente que ainda dorme. Imagina se a gente pregasse assim com açúcar. O evangelho é sal, o evangelho não é açúcar. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E eu acho interessante, olha como a nossa geração tem ficado famosa da maneira ruim em se tornar expert em adulterar a palavra de Deus. A gente vai ver aqui que o apelo que é praticado pela maioria das igrejas hoje é o contrário na Bíblia. Então, na maioria das igrejas, e quem já frequentou outras igrejas sabe o que eu estou falando, todo culto, qualquer culto, no final tem o quê? Apelo. Irmãos, quem quer aceitar Jesus hoje? E normalmente é antes de pedir dízimos e ofertas. Estrategicamente. Porque aquela pessoa que aceitou Jesus já fica inclinado para dar algum dinheiro. Então a pessoa está lá, olha, quem quer aceitar Jesus aqui hoje? Ele vai na sua vida, ele vai fazer tudo de bom com você, ele é muito legal, ele vai te ajudar a pagar as contas de 2023, ele vai ser melhor do que plano de saúde para você, ele vai tirar a doença que você tiver, e se você não tiver, ele vai fazer com que você não tenha ainda. E a pessoa aceita Jesus depois desse tipo de propaganda enganosa. Mas aqui é o contrário. As pessoas ouviram a pregação e elas é que apelam. Vem cá, como é isso? Não foi Pedro que disse, e aqui quem quer aceitar Jesus, quem quer se tornar um cristão hoje aqui? Não. Ele só pregou. E o pessoal ficou com o coração tão quebrantado, e você vê que isso acontece também com o eunuco. Isso acontece também com o Cornélio, isso acontece com o carcereiro. A atitude é essa, nosso papel é pregar. Quem vai fazer com que as pessoas queiram vir a Cristo é o Espírito Santo. As pessoas apelam, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Eles é que apelam, vem cá, com esse negócio, faço o quê? Porque eu entendi, eu sou um assassino, eu sou do mal, eu sou um vilão. E eu preciso que alguém me justifique, eu preciso que alguém me justifique. O que faremos, irmãos? Então, essa é a resposta que a gente deve esperar das pessoas, e não a gente tentar influenciar as pessoas a frequentar uma igreja ou a se tornar um cristão, sendo que essa pessoa não teve nenhum toque do Espírito Santo no sentido de se arrepender dos seus maus caminhos. Versículo 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Ó, eu quero ser crente. Pois é, então se arrependa. Ah não, mas eu não quero me arrepender. Carnaval está vindo, já comprei um abadá. Já arquitetei o assassinato de 2 pessoas, não vou voltar atrás. Eu tenho uma rixa com meu vizinho, já encomendei até a macumba, não vou voltar atrás. Então, como é que você quer alguma coisa com Cristo? Assustador. Pessoas que às vezes, não, eu sou cristão e meu irmão é cristão, e a gente está 30 anos sem se falar, então nenhum dos dois se arrependeu ainda. Já imaginou isso? Arrependimento, irmãos, fala de todas as áreas da nossa vida, não apenas algumas. Não é somente aquela pessoa que bebia e deixa de beber, não. Isso, para isso daí, meu filho, tem um alcoólatras anônimos. Para isso daí tem até remédio que você toma para deixar determinado vício. Você troca um vício pelo outro, né? Mas tem medicação. Mas para se arrepender, não, é só o Espírito Santo, é um dom de Deus. Mas quando esse dom nos alcança, a evidência. É como quando a gente planta uma árvore. Aquela árvore, a evidência de que ela vive é que ela vai dar fruto.
ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai dar ramos, e os seus ramos vão dar frutos. Arrependam-se cada um de vós. E qual é a primeira evidência? Primeira, de muitas, viu? Não é a única. Ah, me batizei, sou crente. Não. Quantas pessoas se batizaram no ano passado? E no ano passado mesmo saíram da igreja? Eu posso dizer pelo menos umas 5 aqui. Vocês sabem disso, a maioria de vocês. Então, pastor, então tá vendo aí? Quando a pessoa quiser se batizar, então a gente não devia batizar. Aí a responsabilidade é sua. Que eu aviso a pessoa em relação ao compromisso que ele está fazendo no batismo. E se ele está dizendo que quer ter esse compromisso, eu batizo. Mas se ele não perseverar, aí é um problema dele com Deus. Não é meu. Você não vai ver aqui. Vem cá, faz uma fila aí, 3.000. Os 12 apóstolos e os 120. Eu imaginei que os 120 estivessem ajudando. Cada um com a tabuinha. Nome, estado civil. Sou casado, mas assim, meu marido é incrédulo, minha esposa é incrédula, não quis ainda botar no papel. Ah, não pode batizar não. Outro. Não é assim hoje em dia? Mas como assim? Mas a pessoa é crente, o marido não é, a esposa não é, mas ele é. Você vai negar a ele o batismo? É sério? Por conta de uma instituição religiosa? Vem cá, como é? Você vem da onde? Eu torço pro Fluminense, então não batizo. Só batizo quem é Flamengo. Só batizo quem é Vitória. Só batizo quem é Bahia. Mas como é isso? Pode? Então, irmãos, a gente não faz isso. A responsabilidade é de cada um. Nós somos apenas servos. Recebemos um serviço. Os demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. O que Pedro está ensinando aqui? A mesma coisa que o apóstolo Paulo relembrou aos irmãos de Coríntios. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Percebeu como a mensagem é a mesma? Jesus Cristo morrendo por pecadores. Isso é o Evangelho, irmãos. Para a remissão dos vossos pecados. Remissão significa pagamento de dívida. O escrito de dívida que era contra nós, Deus pregou na cruz. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom no grego, ela também pode ser traduzida como presente. Então, o Senhor não somente nos salva, mas Ele garante a salvação. É o que o apóstolo Paulo vai escrever aos filipenses, crentes, mas que sabiam que ainda eram imperfeitos. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia. O dia. Que dia é esse? O dia do juízo, o dia da volta. Aquele que começou a boa obra. O Espírito Santo é esse penhor. É aquele pagamento que você dá em garantia, essa palavra. Então você vai comprar uma casa. A casa custa 100.000. Você dá, ou algum irmão aqui que tem crédito no banco, ele dá logo 50.000. Mas se for uma pessoa assim normal como a gente, a casa é 100.000, aí você dá 1.000, 10.000 e diz: não, eu vou pagar o restante em parcelas, né? No cartão. Então o Espírito Santo é esse penhor. É aquilo que o Senhor nos dá antes, para a gente só ter essa dimensão da maravilha do que nos aguarda no céu. Por isso que aos Efésios o apóstolo Paulo escreve e diz: porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Quem é que nos mostra isso? O Espírito Santo. Ele evidencia isso em nós.
Por isso que até na nossa tristeza tem alegria. O nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é essa: Deus vai morar em vocês. Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a promessa. Pois para vós outros é a promessa, para vós outros é a promessa. É justamente também mais uma referência ao texto de Joel. Joel capítulo 2. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe. Quem é? Eu e você. Longe não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista cronológico. Quanto de tempo há de separação entre nós e essa pregação? 1900 e tantos anos, quase 2000 anos, dessa pregação e a gente. Mas aqui Pedro já estava falando para a gente. Para todos os que ainda estão longe. E tem pessoas que hoje ainda estão longe. E compete a nós continuar essa obra que está aqui. O apóstolo Pedro não está mais aqui, ele já cumpriu. O apóstolo Paulo não está mais aqui. Eu já falei para os irmãos algumas vezes, né, que uma das acusações, das muitas, né, que eu sofri e sofro, é: pastor, fica parecendo que ele quer ser o apóstolo Paulo. E para essas pessoas eu sempre respondo: eu não sou o apóstolo Paulo, mas assim, o mesmo espírito que ele tinha, eu creio que eu tenho também. E todos vocês também têm que ter o mesmo espírito. Não tem dois Espíritos Santos. Não tem Espírito Santo de primeira divisão, segunda e terceira. Não, eu tenho o Espírito Santo, mas o meu é de terceira divisão. O meu não é assim aquele, sabe, que dá ousadia, coragem. Não é aquele que faz assim, você renunciar e fazer. O meu Espírito Santo, assim, ele é mais assim, sabe, morno. Então não é o Espírito Santo. É o Espírito que engana, que tenta imitar o Espírito Santo, mas que não é ele. É aquele que vai tentar fazer com que você e eu tenhamos folhas sem frutos. E o que acontece com a árvore que tem folhas e não tem fruto? Ela por si já está amaldiçoada. Foi o que Cristo deixou bem claro. Por isso ele diz aqui: pois é para vocês, para vossos filhos e todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Quem é que chama? Não é você, não sou eu, é Deus. A gente é só instrumento. Você já pensou se o seu celular, vamos imaginar que você está ligando para um irmão que eu já vi 72 chamadas não atendidas. Vamos imaginar que você está ligando para essa pessoa e já é a 50ª vez que você está ligando. Aí de repente o seu celular fala e diz: eu não vou ligar para essa pessoa pela 50ª vez, use outro celular. Seu celular vai falar isso? Então se você quiser ligar 200 vezes para o mesmo número, seu celular vai lhe dizer alguma coisa? Ele pode até querer descarregar a bateria, mas aí você conecta no carregador. Pois é, a gente, que nem celular é um vaso, tá querendo, né? Mas Senhor, eu já fiz tanto. Você fez o quê? Essa parte eu estou pregando para mim, porque de vez em quando tem essa crise. Mas Senhor, já chamei tanto. E assim, só tem uma coisa que o Espírito Santo me faz lembrar para que eu possa cair, né? Sim, você se lembra quanto tempo eu te chamei e você não quis me ouvir? Eu acho que foi só eu, né? Vocês não. Na primeiro convite, vem! Foi assim? Ah, irmão, pense. Tinha noites que doía. Mas aí o pecado... Ah não, o pecado vai tirar essa dor aqui. E nunca tirava. Tentei recalcitrar contra os aguilhões.
Muito, mas muito mesmo. E glória a Deus que a força do Senhor é maior que a nossa. Quando a Bíblia diz que a graça é irresistível, não é que a gente não resiste, a gente resiste e muito. Uma cena assim que descreve com perfeição é uma pescaria. O peixe, quando ele é fisgado, ele diz assim: ah, já o anzol já me pegou, deixa eu ir logo. Já viu alguma pescaria assim? O peixe está com anzol e ele diz: me leve. Nada, meu filho. E ainda mais se o peixe for grande, né? O pescador tá ruim. E tem um negócio que só o pescador sabe, né? Eu sofria de insônia. Até hoje ainda tem um pouquinho, mas antes de cristão era bem pior. E aí eu ficava às vezes madrugada em claro e tinha de manhã cedo, no domingo, nem sei se passa ainda, um programa chamado Pesca e Companhia. Só uma pessoa que não tem o que fazer que assiste mesmo. Domingo de manhã, de madrugada. E aí você aprendia isso. A pessoa às vezes estava pescando aqueles peixes grandão assim, né? Que só o pescador, aqueles que tem dinheiro, né? De barco para ir lá no meio do mar. E aí, quando ele sente que pegou o peixe, ele não puxa. O que ele faz? Ele dá combo. E aí ele liga o motor da lancha. Para o quê? Para cansar o peixe. E o peixe é forte. Aí o anzol vai lá e o peixe vai lutando, de repente, para a lancha. Aí o peixe vem. O negócio é só que o peixe é pesado. Aí às vezes precisa de ajuda para botar dentro do barco. Você acha que esse pescador aprendeu com o quê? Quando o Senhor Jesus falou com pescadores no mar da Galileia, ele disse o que mesmo? Vocês não serão mais pescadores de peixes, eu farei de vocês pescadores de homens. Só uma analogia. É o Senhor quem chama. A gente não tem direito de perder a paciência. Uma das grandes evidências que você e eu temos do Espírito Santo é a longanimidade. Você sabe o que é a longanimidade? É quando acabou a paciência. Acabou a paciência, aí liga a longanimidade. É como, por exemplo, vamos imaginar que a energia acabou. Aí você tem um gerador, aqueles geradores a motor, né? Então, acabou a energia. Aí você liga o gerador. Você vai ligar o gerador enquanto a energia ainda está sendo fornecida? Dá um outro exemplo para ficar ainda mais visível. A caixa d'água. Você usa a caixa d'água quando o quê? Quando o fornecimento direto acaba. Então, a longanimidade, às vezes a gente nem usou ainda. Por quê? Porque quando a paciência está perto de acabar, a cabeça já começa a espumar. Que nada, varão! Quer dizer que porque eu sou crente eu sou besta? Não, meu filho, porque você é crente, você é longânimo. É diferente. Aleluia! Mas pastor, fizeram isso comigo. E você foi longânimo? Vem cá, pastor, você está do lado de quem? Eu estou do lado de Cristo. Irmãos, a longanimidade é a nossa marca. Inclusive eu estou pregando para mim também, viu? E ainda mais nesse aspecto, porque quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, diz que ele tem que continuar com toda a longanimidade e doutrina. Porque tem hora, meu filho, você chega que nada, cara. Já falei tanto, não quero ouvir no moça. Não pode não. Ainda está aqui, então prego de novo. Então, que faremos vossos filhos para todos que ainda estão longe, para todos que o nosso Deus chamar. Ele ainda vai chamar muita gente. Tem gente que você vai ver entrando pela porta da igreja que você vai dizer: não acredito, essa pessoa é crente. Talvez para vocês que já me conhecem, né, seja menos difícil me imaginar como cristão. Mas para quem conhece meu passado, mas Deus faz assim. Quem conhecia o passado do apóstolo Paulo, imagine uma pessoa que foi colega de sala de Paulo quando estudava com Gamaliel. Paulo é dos nossos, o apóstolo Gamaliel ali é fariseu, primeira divisão.
Primeira linha. Não, vai ver como é que ele está lá pregando o Evangelho. Deus faz assim, irmãos. Com muitas outras palavras, olha a importância da pregação. Então a pessoa começou, a pessoa se batizou, acabou agora? Batizou, virou crente, agora você já é o seu próprio pastor. Hoje em dia, meu filho, o que tem de gente que se acha pastor, tem 2 dias de igreja. Ah não, essa pregação já não me satisfaz. Meu paladar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, percebeu? Ele deu testemunho. A ideia, ele falou o que ele presenciou, o que ele ouviu de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que acrescentar nem tirar nada. É falar exatamente o que Jesus falou. Mas pastor, se falar exatamente o que Jesus falou, aí as pessoas vão ficar com raiva. Aí vai gerar algum tipo de prejuízo, dano. Meu filho, mas ser servo de Deus é isso. Você está querendo servir o outro lado, ele está listando. Satanás está aí, querendo que o exército dele cresça. De repente você já foi até convocado. Então cuidado. O Senhor não negocia cláusulas. Se você quiser servir a Ele, é do jeito dele. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Ele fazia o quê? Ele passava a mão na cabeça? Ele ficava preocupado para ver se um irmão ia ficar chateado, porque o que falou machucou. O pastor insensível. Ele fala isso porque a vida dele é um sonho. A vida dele é tão boa. É mesmo, irmão, eu sou cristão. Mas eu tenho uma cruz para carregar, como eu acredito que todos vocês também devam ter. E aquele que faz a minha cruz ser mais pesada não é o diabo e nem é o mundo, é a minha carne. Porque dificuldades não se mede. Dificuldade é dificuldade. E a graça de Deus é proporcional. Ah, mas a minha dificuldade é maior. Não, não é, porque a graça de Deus é proporcional. Matematicamente, aqui a gente tem um irmão que é vencedor de Olimpíada de Matemática, o pastor até. Se você tem 1 sobre 1 e 100 sobre 100, é igual? É igual. Todos os dois representam uma unidade. 100 sobre 100, 1000 sobre 1000. Porque a graça de Deus é assim, ela é proporcional. Deus não vai te fazer passar por uma situação que Ele não te capacitou para passar. O que fulano está passando assim é tão difícil. É muito bom a gente se colocar no lugar do irmão, ter misericórdia, compaixão. Eu tenho percebido muito isso dos irmãos nesse período da minha vida que eu estou passando nas últimas semanas. É tanta misericórdia que às vezes eu fico até com vontade de chorar. Mas o fato, irmãos, é que quem vai me ajudar a passar pelas dificuldades é o Senhor. Por mais que o papel dos irmãos seja fundamental, e eu quero deixar bem claro, aquele irmão que deixa de exercer misericórdia com o outro está em pecado. Vai ficar bem claro. Então, mas eu nem sabia que a pessoa estava passando por isso. Era sua obrigação saber. Por exemplo, uma pessoa que está com câncer, ela está sentindo dores há meses e não vai no médico. Aí chega lá, o médico vai dizer: você está em câncer terminal. Mas a culpa é de quem? Dela. Quando ela teve a dor, ela devia ter ido logo, ter feito os exames. Então é preciso que a gente entenda, irmãos, aqui entre nós não tem nenhum bonzinho. Tem pecador arrependido lutando contra o pecado, que eu espero que sejam todos nós. E tem pecador que não está lutando contra determinados pecados, porque tem gente ainda que escolhe. Aí é loucura. Não, eu estou lutando contra esse e esse pecado, mas tem aquele ali que eu estou deixando de reserva. Ele está de stand-by. Porque assim, se eu lutar contra todos os pecados, como é que eu vou ter uma satisfaçãozinha assim na carne? Mas desde quando o cristão tem satisfação na carne? E deve alimentar isso?
Desde quando o cristão tem que ter pecado de estimação? Não pode. E quando a gente exorta, parece a gente que ainda está fazendo mal. O apóstolo Paulo fala aos irmãos da Galácia, se eu não me engano, ele diz: eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Hoje em dia é isso. Você falar a verdade, a probabilidade de uma pessoa que antes tinha afeto por você deixar de ter é enorme. Porque quando você está pregando a Bíblia sem atingir a pessoa, aí tudo bem. Mas quando você atinge, é como um pastor uma vez falou. Ele estava pregando num congresso que tinha muitos jovens, e ele estava falando sobre a imoralidade que estava assim, agindo dentro da juventude na igreja. E nisso tinha o chefe lá do Ministério dos Jovens Cristãos, estava bem na frente, com a calça toda rasgada, com a blusa toda aberta, né, com a visão assim bem mundana, e dizendo: aleluia, é verdade, esse pessoal imoral. Aí o pastor disse: vem cá, irmão, estou falando de você. Você acha que esse ministério, esse jovem que era o líder do ministério, ele gostou? Eu estou falando de você, você é o líder deles. Olha como você se veste, como você fala. Que exemplo é que você está dando? Você acha que ele gostou? Mas ele estava dando amém, aleluia antes. Por quê? Porque era assim, era a imoralidade de maneira genérica. É verdade, aquele pessoal lá que vai lá no carnaval é todo mundo imoral. Esse pessoal que está na televisão aí é verdade. Esse pessoal fica... É verdade. Não, estou falando de você. Aí já não gosto. Então preciso a gente ter cuidado. Igreja é responsabilidade. Você quer viver em pecado? Você tem um mundo inteiro. Não aqui dentro. Não enquanto eu estiver pastoreando aqui. Hoje, acho que foram 5 ou 6 irmãos que me mandaram o mesmo vídeo. Eu não sei quem foi que assistiu. Na igreja lá na Boca do Rio, né, o prédio que era a igreja lá na Boca do Rio pegando fogo. E aí, eu digo: não, tanta coisa que eu estou me preocupando nesses últimos dias. Não, mas saiu, acho que saiu até lá na televisão, acho que foi. Saiu na internet, sei lá, pegando fogo. Você viu aqui em Livramento, né? A gente não está mais lá. Então, irmãos, dá atenção à sua alma. O dia tem 24 horas. Quanto tempo Satanás fica pensando em desviar você e a mim? 24 horas. Ele não precisa dormir, nem comer e nem ir no banheiro. Eu e você precisamos fazer essas 3 coisas. Ele não precisa. Eu e você, a gente às vezes perde tempo falando trivialidades. Ele não. Ele sabe o que ele quer. Ele quer desviar os crentes. Ele quer esfriar o coração dos crentes. O alvo de Satanás não é o mundo já é dele. O mundo jaz no maligno. O alvo de Satanás é a gente. E quantas pessoas estão facilitando o trabalho de Satanás? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que geração perversa? A nossa. Aqui, meu filho, está incluso o fariseu, como está incluso o herodiano. Porque às vezes a gente pensa em perversidade e a gente liga isso somente a quem está fora da igreja. Não, quem está dentro também. Inclusive, quem foi o grupo que Jesus disse: vocês são filhos do diabo? Os fariseus. João capítulo 8. Salvai-vos dessa geração perversa, corra. Mas vá para bem longe. E uma das pessoas que você tem que correr quando você perceber isso é o falso irmão. Isso eu estou dizendo, não, é a Bíblia.
com esses nem comais. E não está falando que você não pode sentar e tomar um cafezinho e comer. Não, está dizendo não comais, não tenha relação. E tem que ser claro que você e aquela pessoa não estão andando juntos. E a pessoa ficar chateada, tem que ficar mesmo. Porque quem sabe a ficha cai, a pessoa se envergonha e se arrepende. Mas tem que ficar claro, não estamos andando juntos. Tem que ser assim. Se for para levar a sério o Evangelho, é isso. Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Percebeu? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Eu quero concluir a exposição de hoje lendo com os irmãos 2 de Timóteo. Essa carta tão importante para os nossos dias, de como nós devemos nos portar na igreja como igreja. Capítulo 4, essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Conjuro-te, ele está escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Percebeu? Sempre apontando para o quê? Aquele dia. Aquele dia vai chegar. Já está chegando. Pela sua manifestação e pelo seu reino. A manifestação de Jesus vai trazer a consumação das eras. Prega a palavra. Não foi o que o apóstolo Pedro fez? É o que o apóstolo Paulo tinha feito e agora estava incentivando para que Timóteo continuasse. Ó, a continuidade da igreja até chegar a gente. É assim, de geração em geração. Prega a palavra, insta. A ideia aqui é, prega a palavra com diligência, quer seja oportuno, quer não. A ideia aqui não é você importunar uma pessoa que não quer ouvir. A ideia é, existem momentos que são preparados para a gente pregar, como o estudo bíblico, e existem momentos que a gente vai pregar fora do estudo bíblico, fora do ambiente da igreja. Como eu disse, no seu trabalho, na sua casa, na rua. E quando você prega a palavra, o que é que acontece? Corrige. Qual é a primeira coisa que a palavra faz? Ela corrige. Por quê? Porque a gente está sempre errado em alguma coisa. Então a gente precisa ser corrigido o tempo todo. Até quando a gente está certo, a gente tem que ser corrigido para não se ensoberbecer. Porque está certo. Repreende. Você tem que repreender. Ah, não, mas repreender não é legal, porque repreender cria atrito. Repreender, você percebeu? Atrito. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Faz isso. Persevera fazendo isso. A longanimidade é isso, persevera. Mas eu já falei isso tantas vezes, mas continua falando. Uma hora a ficha cai. Ou então chega o juízo, uma das duas. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já chegou, irmão. Ó. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário. Olha que coisa que deixa a gente constrangido. Eu já quero concluir por causa do horário. Como os servos das trevas sabem fazer o seu trabalho. E a gente que é crente, que tem a Bíblia para nos mostrar, para nos ensinar como fazer o nosso trabalho, não se dedica com a mesma diligência e dedicação que o servo das trevas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Irmão, você já tentou convidar uma pessoa que ama a teologia da prosperidade para ouvir o verdadeiro evangelho? Ela não vai querer.
Você vai falar, mas cuidado que você está no falso evangelho. É falso para você, para mim não. Mas você fala, mas vem cá, você acha mesmo que Cristo quer que você seja rico, que é por isso que ele morreu? Não vamos entrar. Não se discute religião. Você tem a sua igreja, eu tenho a minha. Ele sabe. A gente? Não. Por quê? Porque a gente tem um coração enganoso que fica lá o tempo todo. Coitadinho. Coitadinho por quê? Quem é que está sustentando os falsos mestres? Os falsos crentes. Por que você acha que Edir Macedo e Companhia Limitada são bilionários? O dinheiro é deles? Não, o dinheiro é de outros. Que foi parar na mão deles. E essas pessoas deram por vontade própria. Ah, mas elas foram enganadas. Não, elas queriam ser enganadas. É como uma pessoa que vai assistir um filme. Lá no filme é verdade? Aquele ator que morre no filme morreu de verdade? Não, aquilo dali é o que? Encenação. Mas você pagou para assistir uma encenação. E você ainda chora. Dependendo do enredo. Mas é uma encenação. Segundo as suas próprias cobiças, eles sabem o que eles querem. E eles então procuram lugares onde eles possam ouvir o que eles querem, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então esse é o sentimento de um falso crente quando o verdadeiro evangelho é pregado. A ideia de coceira no ouvido é mais ou menos um verme no ouvido. Você já imaginou isso? Um verme dentro do seu ouvido se arrastando? Não é nem um mosquitinho não, é um verme incomodando você. E se recusarão, preste atenção, eles se recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Não, é 7 semanas para mudar a sua vida. Quando é que sua vida vai ser mudada? Quando você se arrepender e crer. Não são 7 semanas, não são 7 meses. É o arrependimento e a fé. Pode ser em menos de 7 segundos. Você creu. Então a luz brilhou. Mas as pessoas preferem acreditar em fábulas. As pessoas preferem acreditar em olho gordo. Não, eu não divido nada com os irmãos da igreja, porque tem muito irmão que é invejoso. Você sabe de uma coisa, irmãos? Que a maioria das pessoas que fala que o outro é invejoso, é ele que é. Porque a pessoa que está feliz com Cristo, ele não está preocupado se alguém tem inveja dele. Vamos imaginar que alguém tenha inveja de mim. Aleluia! Quer carregar uma cruz? Vamos lá. Está a Bíblia? Vamos, chega aí. Tem uns problemas para resolver quando terminar o culto, hoje ainda. Vamos lá? Normalmente quem fala assim, fulano tem inveja de mim, é porque ele está com inveja de, ou ele ou ela, né? Está com inveja de um monte de gente. Como azar. Olhando para a vida do rico. Querendo ser igual. E achando que tem outro que está olhando para dele e achando a mesma coisa. Mas aquele que está satisfeito com Cristo, ele não está preocupando se tem invejoso perto dele. Ele é luz. A luz vai brilhar. E mesmo aquele que está intentando mal contra você, se Deus brilhar nele, vai ser o seu companheiro de jornada. É isso que importa. Se as pessoas estão com intenções ruins comigo e com você, o que a gente aprende tanto e repete? Todas as coisas cooperam, mas estão querendo fazer o meu mal. Mas cooperam no bem. Concluindo. Versículo 5. Tu, porém, olha, eu acho bonito isso, né?
Está acontecendo tudo isso, mas presta atenção em você, Timóteo. E esse daqui não é só para o pastor Lisandro, todos nós aqui, de maneira pessoal, deveríamos nos colocar nesse local aqui, como se essa mensagem fosse para a gente. Seja sóbrio em todas as coisas. O que é? Não seja dominado pelas emoções. Está com muita raiva? Não tome nenhuma decisão. Está com muita alegria? Também não tome. Seja sóbrio. Seja equilibrado. Saiba quem você é, para onde você está indo. Não haja como quem está perdido. Precisa de sabedoria? Peça a Deus. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. E o que faz? Quando você for sóbrio, o que é que você vai aprender? Em primeiro lugar, dói, arde, suporta as... Porque o mundo é assim, irmão. E se você for crente, a aflição é maior, é mais ardido. Suporta as aflições. Sabe? Tem um aspecto positivo em toda aflição. Ela nos aproxima de Cristo. Algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa da igreja te decepcionou. Mas eu garanto que Cristo não te decepcionou. Está doendo? Fale com ele. Está doendo. Hoje eu falei várias vezes. Suporta as aflições. Normalmente a gente faz assim, né? Você já viu aquele... Como é que a gente chama, né, no ambiente de trabalho? Atestado, né? Então, quando uma pessoa falta o trabalho porque está doente, ela dá o atestado médico, né? Para justificar a falta no trabalho. O cristão não tem esse... O cristão não funciona dessa forma. O cristão não pode apresentar atestado. Se está doendo, então significa que você vai prestar um serviço ainda melhor. Porque aquele seu sofrimento vai fazer você mais espiritual. Então você vai servir a Deus melhor. Por isso aqui, logo depois, suporta as aflições, faz o trabalho. Mas vem cá, ou eu suporto a aflição, ou eu faço trabalho. Não, o crente é suportando as aflições e fazendo o trabalho. Não vai ter alívio das aflições para fazer o trabalho. É no meio das aflições que você tem que fazer o trabalho. Você não espera o momento em que sua vida vai melhorar para começar a servir a Deus. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Mas vem cá, pastor, Timóteo não era pastor? Mas Timóteo também é crente. Todo crente é um evangelista. Ou então é um falso crente. Quem falou isso foi Spurgeon. Cumpre cabalmente. A ideia de cabalmente é completamente. Cumpre completamente o teu ministério. E aqui eu concluo, irmãos. O apóstolo Pedro concluiu com os 12 lá. O ministério tinha quase 120, né, ajudando ele a acrescentar mais 3.000. A igreja vai crescendo à medida que a graça vai chamando as pessoas. Olha a nossa responsabilidade. Mais uma vez, as trevas estão sendo trevas e a gente está sendo isso. Como é que a gente vai desempenhar um ministério cristão se a gente não tem nenhum compromisso com Cristo? Se a gente não tem compromisso com a igreja, se a gente não tem compromisso com os irmãos, é preciso que a gente desperte do sono. Não o sono físico, que serve para mostrar que Deus é Deus e que a gente não é Deus, mas o sono espiritual, que muitas vezes a gente cai, deixando de se preocupar com aquilo que é urgente. Tem uma frase de Spurgeon que ele diz: olha, nunca deixe aquilo que é importante tomar o lugar do que é urgente. É importante você pagar as contas? É um bom testemunho pagar as contas. É importante você cuidar da sua saúde física?
É importante você ter uma vida social com seus familiares? Sim. Nada dessas coisas é pecado e nem deixam de ser importantes na vida de um ser humano. Mas elas não são urgentes. O que é mais urgente na nossa vida é o nosso relacionamento com Cristo, como Ele está. Checarmos o tempo todo as evidências de que de fato somos dele. Ele é o nosso pastor, somos suas ovelhas, e a evidência é ouvirmos a sua voz e o seguimos. É assim que a gente tem que buscar viver. Precisamos agir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez falar conosco. Muitas vezes ouvimos essas palavras, Senhor, e nos sentimos magoados, machucados. Perdoa, Senhor, a nossa infantilidade. E dai-nos ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração desejoso a obedecer a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos disse que nós estaríamos inseridos no meio de uma geração adulta e perversa. Por isso não devemos estar surpreendidos com o que nos acontece dia a dia. Mas o Senhor também nos disse que a gente tem que se apartar daquele que faz o mal, daquele que anda, ainda que se dizendo cristão, fazendo o mal. Por isso nos ajuda, Senhor Jesus, a não ser dominado pelo nosso coração emotivo, mas a ser guiado pelo Espírito, Senhor. E cada irmão e irmã, e eu me incluo, nós possamos sair daqui nessa noite conscientes de que houve sim uma visitação do Espírito Santo na nossa vida por meio da pregação, e que ela deve mudar. A nossa vida deve mudar. Devemos nos tornar mais parecidos com Cristo. Devemos andar mais perto de Cristo. Devemos nos afastar mais do mundo, mais da carne. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ser quem devemos ser, a fazer o que precisamos fazer, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e o Teu corpo, que é a igreja, seja edificado. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e tenha plena convicção que Deus falou com você. Amém. Glória a Deus. Como diria um irmão, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Senhor.